Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam todos em suas casas, obedecendo às determinações que ah, os dirigentes nos deram, né? Para que ficássemos recolhidos em casa, na quarentena. Mas nós não podemos ficar totalmente alheios, né, ao que se passa no ambiente escolar. A partir de agora a gente tem aí um novo formato de aulas, que são as videoaulas. Ontem eu postei para vocês o slide do capítulo 5, do módulo 5, que a gente já havia estudado, eu já tinha explicado para vocês a respeito dele. Então, já tínhamos até começado algumas atividades da apostila. Então, para vocês, esse módulo 5, ele a gente já havia estudado e já tinha discutido. Então, essa videoaula é mais para estar dando uma revisada muito rápida. Não posso me estender bastante, porque senão o vídeo fica muito sobrecarregado. E a plataforma do Plural, ela também são alunos do Brasil todo, que também estão, do Anglo, né, que estão fazendo as suas atividades nele. Então, hoje está sobrecarregado. Quem está tendo a sorte de conseguir, legal, entra lá, vocês vão ver que eu mandei o slide, mandei um resumo, coisa que eu já tinha parado, mas agora, né, a situação é outra. E mandei algumas atividades de revisão, uns testes para vocês fazerem, e aí respondendo, envia, e aí eu recebo o relatório aqui de que vocês fizeram. Vocês, logo depois que termina o prazo que eu dei, dá para vocês acessarem e verem as respostas, se acertaram ou erraram, enfim. Mas, como tem muita gente que não conseguiu, não está conseguindo, está me mandando mensagem aqui desesperado que não está conseguindo, é normal, porque a plataforma está sobrecarregada. Então, vocês me mandem no grupo, como já teve aluno que me mandou. Eu tento passar para vocês, mandar o arquivo para vocês das atividades, e aí vocês façam no caderno. Tem que fazer, não é só pôr a resposta. Eu quero que copie a pergunta, as alternativas e a resposta, coloca nome em cima da folha do caderno, fotografe e me manda. Porque, não consegui lá na plataforma. Ok, mas tem como provar que vocês fizeram. Mas mesmo assim, que tenha conseguido, tem que copiar no caderno. É uma orientação que a direção está nos pedindo, porque a gente tem como provar que vocês estão fazendo as atividades, que o professor está enviando, para que prove para a supervisão, né, para a Secretaria da Educação, de que a gente está fazendo, que a gente não está parado. Então, a importância de vocês, então, estarem fazendo tanto na apostila, se for a atividade de apostila, faz na apostila, faz no site, no plural. Como essa daí não tem na apostila, então vocês iriam fazer no site, no plural, e copiar no caderno. Coisa que vocês mais têm agora, tem. Então, sem problema, né? Eu tenho muita coisa. Não, tem sim. O que mais a gente tem agora é tempo para fazer as coisas, de dar uma revisada na matéria, enfim, né? Porque a vida sem escola, mas também confinado dentro de casa, que não pode ir num clube, não pode passear, não pode... Enfim, as coisas também ficam desinteressantes, mas tem aula, tá tendo aula, né? À distância, tá tendo atividade, então por que não pegar, fazer a cópia no caderno? Estão tendo tempo, façam.
se documentem para que depois, assim que a gente retornar às atividades normais, vocês então, eu vou dar visto no caderno e contar como atividade, como tarefa, como, enfim, como se fosse aula para a Bena, para depois a gente conseguir fechar o nosso bimestre, né? Então, é esse o recado. Bom, falando sobre o módulo 5, que era que a gente começou a estudar sobre o iluminismo. Eu vou ser bem rápida, não dá para detalhar, porque senão o vídeo fica pesado e aí sim que ninguém vai conseguir visualizar na plataforma, tá? Então, vou ser bem rápida e direta, só mesmo para vocês relembrarem. Se quiserem na íntegra, peguem a apostila, leiam direitinho, uma leitura silenciosa, que aí vocês vão se lembrar de tudo aquilo que eu expliquei para vocês, ok? Então, o iluminismo. O iluminismo vem da palavra iluminar, clarear. Foi um período em que, logo depois do absolutismo, né, onde a Inglaterra conseguiu acabar com o regime absolutista, que era dos reis e a soberania deles acima de tudo, acima de todos, como divinos, como monstros. Lembra que caiu isso, Rousseau e Thomas Hobbes, desculpa, gente, passaram, né, os filósofos colocavam para a população que ou ele era divino ou ele teria que ser um monstro com poder de acabar com aquele que não obedecesse, porque para ser um líder ele tinha que ser bravo, tinha que ser enérgico e tinha que tomar atitudes. Então, eles conseguiram, pelo menos a Inglaterra conseguiu acabar com isso. Passou por várias fases, né, do absolutismo, aí depois de uma república, quando aconteceu com a Revolução Puritana, e aí com a morte do líder Oliver Cromwell, eles não conseguiram dar continuidade, e aí o que aconteceu? O retorno da monarquia. Retornou-se a monarquia, e aí também se percebeu que se continuasse com aquele formato, voltaria a ser absolutista. Então, quando perceberam isso, o que eles fizeram? Acordos que levaram à retirada do rei Jaime II, e Guilherme de Orange, com a filha de Jaime II, institucionaram novamente a monarquia no país, porém a monarquia constitucional ou parlamentar, que vem a ser isso, foi a Revolução Gloriosa, que foi a que está vigente até hoje, né, com a Elizabeth II e todo o principado lá, na Inglaterra, em Londres, né, que existiria o rei. Sim, ele teria sua importância, mas uma importância mais social, porque na verdade é o parlamento quem administra o país, conjuntamente com o primeiro-ministro. Então, a partir daí, a Revolução Gloriosa retorna, confirma a monarquia na Inglaterra, porém com algumas restrições, que o rei, uma figura importante, porém não administra. E isso permanece até hoje. Então, a partir dessas mudanças, se retorna o princípio dos filósofos da liberdade, do aculturamento, né, das pessoas, porque naquela época a maioria das pessoas eram ignorantes, ou seja, não ignorantes como a gente entende, ignorantes de cultura,
E aí eles decidiram, né, a partir de então, estar se reunindo e trocando experiências pela qual eles tinham conhecimento. E decidiram então montar o quê? Criar a enciclopédia, que era um livro único onde tinham várias ideias desses filósofos, historiadores, advogados, enfim, cada um com as suas experiências, colocando lá para todos, tendo acesso. É claro que a população não tinha tantas condições assim, né, de acesso à cultura, porque eram os nobres, a burguesia que tinha condições. Então, eles decidiram, vamos passar a ensinar esse povo. Qualquer lugar era lugar deles se reunirem, numa praça, em algum momento do dia. E a receptividade da população foi imediata, sabe? Sentavam em torno deles para ouvirem as explicações, muitos eram analfabetos, então até isso eles tinham que estar ensinando, né? Bom, mas e a monarquia? Os nobres? Como é que viram essa iniciativa dos grandes pensadores, dos grandes formadores, né, em relação a tudo isso? Lógico que eles não gostaram muito. Eles perceberam que esse aculturamento levaria a críticas. Então, alguns não gostaram, porque era uma situação muito ruim para as pessoas, para os súditos, porque eles não tinham liberdade de expressão. Eles tinham uma censura nas publicações de jornais, de livros, enfim, o controle, entendeu, sobre as pessoas era muito grande. E como não se tinha tantas condições, e aí os reis eram movidos a recolhimento de impostos para estar bancando a sua vida e a da nobreza, né, assim como o clero, eles realmente não gostaram muito dessas inovações que estavam acontecendo por lá. Mas mesmo assim, os filósofos, esses pensadores, vamos dizer assim, não se intimidaram e continuaram com essa busca de ampliar o conhecimento que eles tinham a todas as pessoas. Então, alguns reis, inclusive, começaram a contratar, vamos dizer assim, esses estudiosos, né, esses profissionais, até mesmo para ensiná-los. Porque, apesar de tudo, alguns reis, eles não tinham total conhecimento, eles tinham estudo, mas de todos os assuntos eles não sabiam. Então, houve essa troca, né, até mesmo com os monarcas, né. Bom, porque iluminismo vem da ideia de luz, de claridade, porque a Europa, ela passou por momentos de treva, como assim, de guerras, a peste, por muito tempo, o único pensamento deles era sobrevivência. Você tinha que sobreviver um dia após o outro, um dia após o outro, um dia após o outro. Então, não se tinha tempo, dinheiro, né, e nem paciência, né, psicológica, enfim, para se dedicar a estudo. Eram poucos que tinham esse acesso. Então, quando eles começaram esse movimento iluminista, passou a iluminar a mente das pessoas, e as pessoas gostaram. Então, eles começaram com pequenos livretos, verbetes sobre vários assuntos. Várias invenções, várias coisas surgiram desse encontro deles, desses profissionais, vamos dizer assim.
Então, foram invenções muito importantes para a evolução da ciência, métodos científicos, enfim, que eu expliquei nas aulas, né, presenciais que vocês tiveram. Então, a linguagem era assim bem acessível para que as pessoas mais humildes pudessem entender depois que elas aprendiam a ler e escrever, né? E com isso, eles foram se aculturando pouco a pouco, e a Europa, né, no caso, foi aos poucos se modificando e gostando até, vamos dizer assim, de aprender, e que seria uma situação bastante positiva para eles. Então a moda, a partir de então, passou a ser o se aculturar. Era chique, né? Você financiar um mecenas. Os mecenas eram profissionais, né, que faziam arte, estudavam, ensinavam. Então, você financiar ali esses mecenas era status. Então, quem fazia isso? Os nobres, a burguesia, estava interessada, e mesmo os imperadores. Então, o liberalismo, ou seja, a liberdade que o iluminismo trouxe, foi a liberdade de expressão e de poder opinar, né, ou criticar, elogiar as ações de cada monarca, né, o que ele fazia, o que ele poderia fazer. Então, vários pensadores surgiram aí. John Locke, tá? que dizia que era a tolerância e os direitos naturais deveriam ser seguidos. Montesquieu, que é a teoria da divisão de poderes, que era o legislativo, executivo e judiciário, ele é quem lançou essas bases, que a divisão de poder, ela tinha que ser compartilhada, não tinha que estar centralizada na figura do rei, na figura do imperador, ela tinha que ser dividida. Então, ele também, Rousseau, com o contrato social e o direito do voto, ele achava que as pessoas, elas tinham o direito de escolher quem os governe, e que hoje deu as bases da democracia. Então, foram pensadores, Voltaire, defesa da liberdade de expressão, ou seja, se hoje nós aqui podemos elogiar, criticar os nossos governantes ou algum assunto que seja, ele veio de lá, dos iluministas, dos liberais, que cada um dentro da sua linha de pensamento ajudou na democracia, na liberdade de expressão, nas administrações que nós temos hoje pelo mundo. Então são todos pessoas muito importantes que brigaram muito na época, tá? Tiveram que brigar muito para se impor, para nós hoje estarmos nas condições que nós estamos. Se o país, vamos dizer Brasil, se o Brasil está como está, se nós temos a liberdade de expressão, se nós temos o direito ao voto, a mulher, hoje, a conquista da mulher brasileira em relação à igualdade, tanto de escolher seu governante, de se tornar uma representante política, o direito ao estudo, ao trabalho, tudo começou lá atrás, com esses filósofos, com esses pensadores, com esse intuito de ensinar a população, a culturar essa população para se tornar um pouco mais crítica e defensora dos seus direitos.
Então, esse módulo tratou sobre isso, que a gente já viu. Quando nós voltarmos em aulas presenciais, lembra que eu falei que nós vamos fazer um trabalho sobre esses grandes pensadores. Vocês irão fazer slides, enfim. Mas isso agora vai ficar renegado a hora que a gente voltar. Então eu vou tá encerrando, porque não posso me estender, porque senão não vai carregar, vocês não vão conseguir ter acesso. E as atividades estão postadas lá. Como eu falei, já tem aluno aí desesperado que não conseguiu, porque está todo mundo tentando acessar, o Brasil todo e não está conseguindo. Eu vou mandar no grupo. Eu mando o link dessa videoaula também no grupo. É claro que a hora que vocês estiverem assistindo é porque vocês conseguiram acesso. Eu vou tentar colocar na plataforma, mas não sei se vai dar certo. Se der certo, legal. Se não der, aí eu mando o link no YouTube para vocês assistirem. Então é assim que a gente vai se conectar, ok? E vou mandando para vocês. Amanhã nós temos aula de História novamente e Filosofia. Vou estar preparando Filosofia para vocês fazerem atividades. E é a vida que segue. Ok, gente? Espero que vocês tenham relembrado alguma coisa que a gente viu. E em breve a gente, se Deus quiser, se nós fizermos a quarentena direitinho, né? A gente vai estar junto novamente. Ok? Então, eu desejo a vocês um ótimo dia, bons estudos e que a gente se veja novamente em breve. Beijos!